Nunca teve uma geração igual à nossa que tivesse tanto por um lado e que tivesse tão pouco por outro. Então, nós vivemos no momento dos extremos. Eu estou trabalhando com educação há 36 anos. Esse aqui é o 36º ano que estou trabalhando com educação. E eu nunca vivi um momento tão desafiador na educação como este aqui. Esse é um momento extremamente desafiador. As maiores lutas da gente, por incrível que pareça, não são com as crianças. As crianças, eu diria para vocês que são uma bênção. As maiores lutas da gente hoje são com a família das crianças. Não está fácil lidar com a família. A família passa por um momento muito difícil. Todo o tripé dessa sociedade moderna que a gente conhece aí, ela foi estabelecida tendo família, igreja, escola. Em algum momento desse, a gente se tornou laico. A maioria dos países se tornaram laicos, outros ateus. Então, tirou a religião da escola, tirou a religião da escola. E quando tirou a religião da escola, foi uma atacada de mestre do inimigo, porque tirando da escola, daqui a um pouco tirou da família também. Então, a família entrou em crise. A família entrou em crise. E aí nós, hoje, temos a escola é o que sobrou, porque a família está em crise, a espiritualidade está em crise, e a escola tem que lidar com tudo isso. Então, isso é um momento muito desafiador que a gente está vivendo, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco daquilo que eu vivi como pessoa, aquilo que eu vivi como pessoa. Lendo, estudando, pesquisando, refletindo, orando, eu diria assim para vocês: não tem como acertar tudo, porque nós estamos num mundo de pecado. Somos imperfeitos, então a gente vai ter que lutar para errar menos e acertar mais. Esse tem que ser o alvo da vida, porque errar a gente vai. Então, quando a gente pensa no ser humano, antes de eu partilhar minha história de vida com você, quando a gente pensa no ser humano, então a gente tem os fatores genéticos. Quanto a esses aí, não tem muito o que fazer. Por exemplo, o casamento do meu pai e da minha mãe, os fatores genéticos que vão aparecer, a minha cor dos olhos, cor da pele, né? Personalidade que vai sofrer influência. Pode ter, por exemplo, problemas de saúde que são genéticos, que a gente não tem controle sobre eles. Eles se tornam inevitáveis na vida da gente, né? Tem os outros fatores, que são os fatores sociais. Os fatores sociais são muito também importantes, né? Eles influenciam. O ser humano é uma esponja. Ninguém é neutro, a gente é influenciado. E a gente, muitas vezes, nem escolhe ser influenciado ou não. Tem coisas que atingem a nossa mente que são muito desafiadoras de ter controle sobre elas, né? Então, os fatores sociais têm um peso muito grande sobre a vida da gente. E aí vem a outra parte, que é o que mais desafia. O que mais desafia, o que mais influencia, que são as escolhas, tá? Então, se a gente parasse para pensar, se tentasse dividir aqui o que é mais importante, sem dúvida nenhuma, são as escolhas.
As escolhas, majoritariamente, que são o que mais complica a nossa vida, tá? Os fatores genéticos, eles são importantes, sim, mas eles não, graças a Deus, eles não são a maioria. Os fatores sociais pesam muito, a sociedade e tal, mas as escolhas que a gente faz, elas pesam demais na vida da gente. E qual é o desafio das escolhas? Elas são inevitáveis, vai ter que escolher. E não escolhe uma vez só, você escolhe constantemente. Agora de manhã, a gente escolheu estar aqui, a gente escolheu estar nesse momento. E nós vamos passar o resto desse dia fazendo escolhas. A gente escolheu hoje, quando acordou, se a gente ia ter comunhão com Deus ou não. A gente fez uma escolha. Eu acordei aí umas 3h30, e não pense que o que eu vou falar é porque eu sou melhor do que outros. Não. Se eu acordei às 3h30 da manhã e fui orar, é porque eu sei que sou pior do que outros. Outros não precisam fazer isso. No meu caso, preciso. E eu sei que eu preciso. Então, eu acordei de manhã e eu estava ainda querendo ficar na cama. Eu acordei e disse, não, mas está muito cedo, agora são 3h30 da manhã, está muito cedo, vou dormir mais um pouco. Eu pensei assim, bom, dá para dormir até umas 4h30, eu acordo às 4h30 e ainda tenho 1 hora ainda para a minha participação. Mas, por outro lado, veio à minha mente assim, tá, mas você está precisando orar um pouco mais, não está? Então, vou me levantar agora às 3h30 e vou gastar um tempo maior em oração, vou ler minha Bíblia e tal. Então, uma escolha que a gente tem que fazer. Daqui um pouco mais, depois que terminar aqui, vai ter eu vou comer alguma coisa, vou ter que escolher o que eu vou comer. Depois, a gente vai para a igreja. Lá dentro da igreja vai fazer escolhas também. Depois vai ter o almoço, vai ter escolhas. Na parte da tarde vai ter escolhas. E à noite vai ter escolhas. Até dormir vai ficar escolhendo. Passa o dia inteiro escolhendo. Então, isso influencia muito na vida da gente. Essas escolhas aí, elas são uma grande preocupação. Como eu disse para vocês no início, a gente tem que lutar para que as nossas escolhas sejam mais assertivas do que erradas. Mas algumas escolhas que você vai fazer serão erradas. Você não vai escolher sempre certo. Algumas vão ser erradas, tá? Por melhor que você seja, por melhor formação que você tenha, por melhor isso, melhor aquilo, você não acerta todas as escolhas. Tem algumas escolhas que a gente faz que elas são piores do que se errar, elas são fatais. Tem algumas escolhas que, se a gente errar, elas comprometem o resto. Por exemplo, quando você escolhe não ter comunhão com Deus, isso aí é um desafio. Ontem eu estava num lugar, a pessoa falou assim, ó, quem tem pouca comunhão com Cristo, mais cedo ou mais tarde vai negá-lo. Não é uma possibilidade, é uma fatalidade. Então, você vai ter que escolher se você vai ter comunhão com Deus todos os dias ou não. Falando nessa questão da comunhão com Deus, eu aprendi durante muitos anos, inclusive quando estudei teologia, que aquele versículo famoso lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu aprendi que buscar a Deus em primeiro lugar era a gente acordar de manhã e a primeira coisa que a gente fazer é isso. Então eu aprendi assim, ó, que a gente acorda de manhã. Uma pessoa ensinou isso para mim quando eu estudava teologia. Acorde de manhã, a primeira coisa que você faz é se ajoelha. Antes de você fazer qualquer outra coisa, você se ajoelha, você ora, depois você vai para as suas necessidades fisiológicas e o resto do dia vai atender. Eu aprendi assim.
Bom, você gasta lá a sua primeira hora do dia com Deus. A gente teve até programas significativos, importantes que a igreja desenvolveu sobre isso. Só que depois, agora, esse ano, estudando, orando, lendo aí, eu entendi que não é isso. A lição desse trimestre, ela está sendo uma lição muito importante e muito desafiadora. Para mim, particularmente, muito desafiadora, porque ela está mexendo em coisas muito sensíveis quando mexe nesse negócio aí da adoração. Então, hoje, depois de ler, depois de estudar, ver o que a Bíblia fala, o que Ellen White fala, né, através da revelação, e o que outros bons autores aí falam, colocar Deus em primeiro lugar não é na primeira hora do dia, é nas 24 horas do dia. Por exemplo, quando você escolhe não dormir o suficiente, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você decide não cuidar da saúde, não está colocando Deus em primeiro lugar. Está colocando você. Quando você escolhe não ter comunhão com Deus, você tem na primeira hora do dia, e no resto do dia não tem, você colocar Deus em primeiro lugar? Não, não é. Então, essa questão da escolha de ter comunhão com Deus, ela é a mais importante. E ela influencia nas outras. Então, se você pecar nessa, a chance de errar nas outras é muito maior. Então, quando a gente fala em ter comunhão com Deus, gente, não é opcional. Não é opcional. Você não tem que dizer, não, eu tenho opção. Isso não tem isso aí. Ou você tem comunhão com Deus, ou e o resto da sua vida vai se encrencar. Tá? Então, olhando assim para a minha vida, olhando para os fatores genéticos, eu tenho umas coisas significativas que eu poderia falar dos fatores genéticos da minha família. Eu não vou tocar neles. Olhando para os fatores sociais. Olhando para os fatores sociais, dos fatores genéticos, que eu diria para você assim, ó, pelo lado da minha mãe, é um histórico de morte súbita. Tem parada cardíaca fulminante. Minha mãe tinha 12 irmãos, 11 tiveram. E, dos demais da família, os meus primos também, a minha irmã, com 53 anos, teve e tal. Então, isso é um fator genético que ele está aí. Tem que estar toda hora conversando com o médico e tal, fazendo acompanhamento anual aí, para ver, porque isso é uma coisa que pode acontecer comigo. Vai ter uma série de fatores aí, mas eles podem ser neutralizados. Com o estilo de vida, pode neutralizar eles. Né? Mas, mesmo com o estilo de vida, pode acontecer. É um fator genético. Né? Então, tem que cuidar. Agora, para os fatores sociais, eu venho do grupo de risco. Quando você estuda sociologia, o que é o grupo de risco? É que tem umas coisas que elas, se elas acontecerem, elas colocam você no grupo de risco. Por exemplo, uma pessoa que nasce nas comunidades, que antigamente a gente chamava de favela, agora a gente achou um nome melhor, né? Chama de comunidade. As pessoas que nascem nas comunidades, tem pesquisas muito significativas sobre isso. Essas pessoas elas têm propensão para algumas coisas que a outra que não nasceu na comunidade não necessariamente vai ter. Porque essa pessoa ela convive na comunidade com um estilo de vida assim que afeta bastante. Depois as escolhas vão determinar, mas os fatores sociais são... Ela está no grupo de risco. Então, eu venho do grupo de risco. Por quê? O casamento dos meus pais foi uma tragédia. Meu pai era um homem muito bom.
muito trabalhador, mas meu pai era um alcoólatra inveterado. Meu pai vem de uma família de alcoólatras. Meu pai vem de uma família de alcoólatras. E a minha mãe também vem de uma família de alcoólatras. E os dois se casaram, e minha mãe era uma pessoa muito passiva, muito bondosa. E meu pai era um homem muito trabalhador, mas de um temperamento muito difícil. E bebia muito. E quando bebia, ficava violento. E aí, por ser violento, agredia minha mãe e agredia nós, os filhos. Então, eu cresci com isso. Eu cresci nesse ambiente. Na minha casa tinha briga todos os dias, constantemente. Eu vi meu pai agredindo a minha mãe muitas vezes, mas não foram poucas vezes. Eu tenho lembranças da minha mãe sair com a gente, fugindo. Nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, lá em Canguçu. Da minha mãe fugir para o mato para se proteger e para nos proteger da violência do meu pai. E depois isso ficou pior, porque quando eu tinha 7 anos, a mãe morreu. E aí nós ficamos com o meu pai, que depois quando a minha mãe vivia era difícil, mas depois que a minha mãe morreu, isso ficou muito mais difícil. E toda essa carga que minha mãe repartia conosco, ela ficou só para nós. Então, nós agora tínhamos um pai muito trabalhador, mas um alcoólatra que bebia muito, era muito violento, e nós não tínhamos mais a mãe. E com a morte da nossa mãe, o pai acabou vendendo tudo que nós tínhamos, era um significativo que nós tínhamos lá na roça. Meu pai tinha um bom pedaço de terra, tinha animais, tinha isso, tinha aquilo, plantava, e ele vendeu tudo isso e veio para Pelotas. E quando meu pai morreu, minha mãe morreu quando eu tinha 7, meu pai quando eu tinha 16, né? Quando meu pai morreu, o que meu pai deixou para nós? Nenhuma casa para morar nós tínhamos. Nada, absolutamente nada. Tá? Nós começamos a crescer e tínhamos que sobreviver. Sobreviver. Então, eu, por exemplo, a minha carteira de trabalho foi assinada com 13 anos, estava dentro de uma fábrica. E isso fez com que eu abandonasse a escola. Eu fiz a 5ª série e abandonei a escola. Fui trabalhar. Essa foi a experiência dos meus irmãos, exceto o irmão mais novo, os 2 mais novos. Então, eu cresci com eu venho dessa linha aí. Quando você estuda sobre esse grupo aí, de onde eu vim, a chance de tomar decisões erradas são muito grandes. São enormes as chances. Então, eu comecei a trabalhar e umas lutas muito grandes dentro de mim, porque eu pensava assim: olha, quem matou minha mãe foi meu pai, porque minha mãe morreu com 39 anos, ela teve uma parada cardíaca fulminante. Sofrimento muito intenso. De uma certa forma, é isso mesmo. Ele acabou contribuindo para a morte dela. Mas isso para mim era uma coisa muito grave, porque eu olhava para meu pai assim e dizia: ele matou minha mãe. Ele matou minha mãe. Ele matou minha mãe. Esse era o sentimento. Bom, quando meu pai morreu, agravou-se a situação ainda. Porque existe um livro que, se você não leu, é bom você ler. Para entender algumas coisas, mesmo que os filhos já estejam crescidos, se não está crescido, melhor ainda, né? O título do livro se chama O Fator Pai. Procura por aí, O Fator Pai. Importância do pai na vida dos filhos. Tá? Então, quando meu pai morreu, tinha 16 anos, minha sensação, eu estava trabalhando na empresa quando fui informado, minha sensação foi de alívio. Eu fui para casa pensando assim: bom, foi bom que ele morreu.
porque era muito trabalho cuidar dele. E a última imagem do meu pai, a última imagem que eu tenho dele, domingo, ele chegou em casa por volta da 1 da tarde, mas muito bêbado, mas ele estava muito bêbado. Ele estava tão bêbado que ele não conseguiu abrir o portão da casa. E eu fui lá ajudar. Eu fui o que foi lá ajudar. E ele não queria nem ajuda. Estava muito agressivo. Entrou, queria comer linguiça frita, não tinha linguiça frita. E a minha irmã disse, não, eu vou fazer. Ele agrediu a minha irmã, xingou. Tá? Ele falou, ó, faz assim, então, enquanto você vai fazer aí, você vai fazer alguma coisa frita, eu vou tomar mais uma. Ele saiu para tomar mais uma e não retornou mais. Essa é a última imagem que eu tenho dele. Porque ele costumava desaparecer. E depois ele aparecia de novo. Então, nós, filhos, nos acostumamos com esse desaparecimento dele. Porque ele tinha essas reações assim, ele já não conseguia trabalhar mais, né? E porque estava deplorável a situação dele. Ele saiu para beber mais uma, não voltou aquele dia, mas a gente já estava acostumado com isso. Pensamos na possibilidade de ele ter ido para a casa do meu irmão mais velho, que era casado. Os outros todos eram solteiros ainda. E aí ele não voltou. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, nós soubemos da notícia. Ele foi encontrado num lago morto. O atestado de óbito diz que ele foi... A necrópsia diz que ele foi... morreu afogado. Essa é a última imagem do pai. Bom, quando eu tive a notícia que ele morreu, a minha sensação foi uma coisa boa. Nunca é bom perder um pai, mas o meu sentimento era, porque se juntou, ó, matou minha mãe, então agora é bom que morra. No sepultamento do meu pai, situação difícil, porque os parentes dele que vieram estavam todos bêbados, meus primos, minhas tias, nossa, confusão, até as mulheres bebiam, nossa. Momento bem difícil. Eu estava do lado da minha irmã mais velha, estava no meio entre a irmã mais velha e a mais nova, e a irmã que é mais velha do que eu, mas era mais nova do que a mais velha. É a única irmã que eu tenho viva, Saloni. Eu disse para as duas assim, ó, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu falei isso, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ter a vida que meu pai tinha. Foi uma escolha boa, não foi? Não era um sentimento bom que eu estava tendo? Era ou não era? Pois eu vou te dizer, era um sentimento muito ruim. Isso não é bom, isso parece bom. Sabe por quê? Não adianta você não querer ser igual ao pai. Isso não é assim, isso não funciona assim. Isso não funciona assim. Não é normal isso. Isso é um ato de negação. Isso é uma fuga. Isso é negar uma situação. Isso é fugir de uma situação. Não adianta fugir, ela vai atrás. Bom, aos 16 anos aconteceu uma bênção na minha vida. Uma bênção. Eu vou resumir por causa do nosso tempo aqui. Aconteceu uma bênção assim. Um pai morreu. Nesse dia que o meu pai morreu, nesse dia que, eu não sei se ele morreu naquele dia, pode ter morrido depois, mas nesse dia, que foi o último dia que eu vi meu pai vivo, que ele estava bêbado, nesse dia um senhor foi na minha casa. Noé foi na casa da minha família. Porque tinha um tio nosso que tinha tentado falar de religião com a gente, mas a gente não quis. Esse tio pediu para um irmão dele. Esse tio era adventista. É adventista. Está bem velhinho, está com 90 e poucos anos. Está bem velhinho, está com Alzheimer. Ele falou para o irmão dele, olha, tenta você. O irmão não tentou. Mas na igreja do bairro Fragata, ali em Pelotas, tinha um senhor chamado Noé, que já está dormindo, está descansando já. Esse irmão do meu tio falou para ele, olha, falou
a família dele aí e tal. E o Noé foi lá em casa naquele dia. E naquele dia que o Noé foi, a minha irmã mais velha aceitou fazer estudo bíblico com o Noé. Ali começou a virada. Não vou entrar nos detalhes por causa do tempo, para eu chegar no fim aonde eu gostaria. Então, naquele dia, o Noé teve contato, começou, marcou o estudo bíblico com a minha irmã, e o Noé perseverou. E por causa da perseverança do Noé, claro que por trás disso está Deus, mas o agente humano participa desse processo. Se batizaram 5 irmãos. As minhas 2 irmãs, eu e mais 2 irmãos. Um outro era para ter se batizado, mas não se batizou. Depois de 30 anos, eu batizei ele. Então, dos 7 irmãos, já 6 se batizaram. E nós adotamos um. Os filhos, não foram os pais, os filhos. Depois que meus pais, naquela confusão, nós adotamos um menino que também se batizou. Então, como resultado desse momento aí, houve uma guinada tremenda na vida da gente, aos 16 anos. Houve uma grande mudança. Então, agora, dia 24, dia 30 de setembro de 2024, nós vamos completar 40 anos que tomamos essa decisão. Essa foi uma guinada na vida da gente. Bom, eu vim para a igreja, levou um ano para a gente se batizar. Foi um processo longo de estudos bíblicos. O Noé perseverou, ele chamou mais 2 amigos, o Assis e o João de Ávila. Eles trabalharam conosco assim cerca de uns 9 meses e aí a gente se batizou. Dia 30 de setembro de 84, nós nos batizamos. Bom, aí aconteceu uma coisa, mais uma guinada. O pastor Elber Menezes me viu pregando na igreja e disse assim: você tem que ser um pastor. Eu falei: não dá. Eu estava aí com 17 anos, falei: não, pastor, não dá. Mas ele trabalhou, convenceu os meus irmãos mais velhos e eu vim para o IACS. Em 85 eu vim para o IACS. Quando eu vim para o IACS, mais uma coisa boa. Olha o que aconteceu. É do grupo de risco, mas veio para a fé. E isso aí, quando os próprios sociólogos dizem que isso aí, a fé é um grande protetor das pessoas do grupo de risco. Algo que pode impulsionar uma mudança nas pessoas do grupo de risco. Sociólogos admitem isso, mesmo os que não tem nada a ver com religião. Então, aconteceu mais uma coisa boa. Eu vim para o internato, voltei a estudar. Nessa fase aí, quando eu vim para o internato, eu não queria vir. Porque eu já estava com 17 anos, tinha uma namoradinha, eu trabalhava, eu pensava em constituir família. E eu, quando eu entendi que eu vinha para cá para não ganhar nada, só comida e estudo, não foi uma coisa que encheu os meus olhos. Mas um senhor da Igreja Assembleia de Deus, que trabalhava comigo naquela fábrica, disse assim: olha, a minha geração viveu sem estudo, a sua não vai conseguir, olha aí. Que coisa, que conselho bom ele deu. Não é que você não possa viver sem estudo, pode sim. Mas o conselho para eu tomar aquela decisão foi importante. Então, ele falou: não vá, porque ele disse: essa fábrica aqui a gente não garante que ela não vai fechar. E ela fechou mesmo, hoje ela não existe mais. Mas aquele senhor deu conselho, eu vim para o IACS. Quando eu cheguei no IACS, eu me deparei com as minhas dificuldades acadêmicas. E aí a professora Ilse, a esposa do professor Jari, me ajudou demais. Ela, a esposa do professor Zé Olímpio, elas se tornaram, e a professora, depois, mais tarde, a professora Aparecida, essas senhoras, elas substituíram a minha mãe. Então, eu cheguei aqui no IACS, eu fui acolhido, tive mãe de novo. Isso foi uma benção. Só que lembra que eu disse que eu não queria ser igual ao meu pai? Lembra que eu falei para você que eu não queria ser igual ao meu pai? Mas teve um senhor que assumiu o lugar do meu pai.
que foi o senhor Mário Felber, meu preceptor. Ele se tornou, assumiu o lugar do meu pai. E o Mário Felber, ele teve uma conversa comigo, dessas conversas cruciais. As conversas cruciais. Um dia ele me chamou no escritório da preceptoria e falou assim, ó, tem que falar uma coisa com você. E eu fui todo animado e tal, assim, ele disse, senta aí. E aí eu sabia, quando ele saía da mesa, ele tinha um sofá na sala grande. Quando ele saía do sofá, da mesa e vinha para o sofá, porque tinha algum problema sério. Quando ele disse que veio para o sofá, eu falei, tem alguma coisa errada. E tinha. Ele falou assim para mim, Gilberto, tenho que falar um negócio sério com você. Eu brinquei com ele, o que eu fiz de errado? Ele falou, não, não fez não, mas eu vou ter, é pior do que isso. Ele falou assim, olha, você tem muito talento. Eu era monitor dele, ele disse, você tem muito talento. Você tem muito talento, assim, eu vejo em você um líder e tal, foi falando as qualidades boas, mas se você não controlar seu temperamento, vai estragar tudo. E o que eu descobri ali, resumindo para vocês, aquilo que eu não queria ser, eu estava sendo, me parecendo com meu pai. Então esse negócio da pessoa não querer, isso não é bem assim, é um processo todo. Bom, o Mário Felber falou comigo que eu fiquei uma semana sem falar com ele. Foi uma semana de muito sofrimento, de muita angústia, de muita angústia. Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça de um jovem, de um adolescente. Às vezes, eu estava tive que fazer o funeral de um rapaz adolescente, que tirou a vida. E o pai e a mãe choravam abraçados comigo e diziam assim, nós não sabíamos que ele estava passando por isso. É isso mesmo. Você não imagina o que passa na cabeça de uma pessoa. Só Deus sabe. Uma pessoa pode estar em profundo sofrimento e não. Então, eu fiquei uma semana fechado. Depois de uma semana, eu voltei na sala dele, do Mário Felber, e falei assim para ele. Quando eu entrei na sala, ele disse, eu quero falar com o senhor. Ele abriu um sorriso, veio, me deu um abraço e disse, eu estava te esperando. E me acolheu. Isso aí salvou o Gilberto. Isso aí, esse acolhimento salvou o Gilberto, porque a partir daquele dia, quando eu penso na pessoa pai, eu não penso mais no meu pai genético, eu penso no Mário Felber. O meu modelo é o do Mário Felber. Isso aí é um outro assunto bom para a gente estudar um dia, pensar sobre ele um dia. Não dá agora. Mas eu disse para ele, o que eu faço? Ele disse, olha, eu estava te esperando porque vou te ajudar. Estou aqui para te ajudar. E foi aquele acolhimento maravilhoso. Nesse período eu conheci uma outra pessoa. E essa pessoa, eu também conversei com ela, ela disse, vou te dar um presente. E essa pessoa me deu um presente. Ele conseguiu, eu fui fazer terapia com um psicólogo batista, que não deve viver mais. Aqui de Porto Alegre, já era velhinho e tal. Eu fui fazer terapia com esse moço. Essa pessoa conseguiu, me dava dinheiro para passagem. Quando eu cheguei nesse psicólogo, ele disse assim, eu tenho só 10 sessões para te oferecer. Nessas 10 sessões aqui, temos que resolver seu problema. E ele falou, quem vai resolver é Deus. Eu vou ter 10 intervenções com você. E ele, na segunda entrevista que nós tivemos, ele disse, já entendi qual é o seu problema. Seu problema é seu pai. Você está reproduzindo seu pai. E ele falou assim, eu disse, mas tudo que eu sempre quis na minha vida era não ser igual ao meu pai. Ele falou, mas isso é um grito de socorro. E ele começou a trabalhar comigo, pediu para eu escrever uma carta para o meu pai. Eu escrevi uma carta para o meu pai de 30 e poucas páginas.
E eu li essa carta no escritório dele, em prantos, mas aquele processo todo me ajudou a entender meu pai. Aquele senhor me ajudou a entender meu pai. Hoje eu gostaria de ter meu pai, do jeito que ele era. E depois, mais tarde, quando os meus filhos nasceram, eu fiz uma outra coisa. Porque quando os meus filhos nasceram, eu percebi, olha como isso é forte, não era natural para mim abraçar e beijar os meus filhos, porque eu não tenho essa lembrança do meu pai. Eu não lembro do meu pai me abraçando e me beijando. Não tenho isso. Então eu comecei a perceber que eu era muito frio, assim, e tal. E eu estudava, eu fazia um mestrado intracorpus em aconselhamento familiar, porque a vida foi muito desafiadora e me abençoou muito, porque aí eu me tornei preceptor, imagina, com todas essas cargas eu me tornei preceptor. E eu via um monte de meninos com o mesmo problema que eu tinha. Eu comecei a ver na vida dos meninos se reproduzindo os problemas que eu tinha. E muitos desses meninos hoje me procuram e dizem assim: Prepa, você foi meu pai, que você me ajudou, porque não sei o que tem mais e tal. Então, Deus encaminhou. Bom, eu daqui um pouquinho quero ler um texto da Bíblia para a gente terminar. Eu estava lá fazendo esse estudo e eu tive uma disciplina sobre a paternidade. Quando eu estava fazendo essa disciplina, eu tomei uma decisão, eu falei: "Eu vou estudar o meu pai, porque eu quero conhecer o meu pai". Eu sabe, um dos desafios é que muitas vezes o filho não conhece o pai, e o pai não se dá a conhecer o filho, e aí isso é um desafio, tem que acontecer esse processo aí, o filho tem que conhecer o pai. Então eu fiz um estudo sobre o meu pai, eu fui conversar com pessoas que conheceram meu pai. Que vi que pessoas que tinham convivido com a infância. Eu encontrei uma pessoa que sabia da infância do meu pai, da juventude do meu pai. E eu descobri nessa pesquisa de campo aí, que o meu pai não teve família, não teve pai, que cresceu na casa de uma outra pessoa, e que essa pessoa onde ele cresceu, que ele vivia de favor e trabalhava para essa pessoa na agricultura, que essa pessoa gostava muito de beber também, era alcoólatra, e meu pai aprendeu com ele a beber. Então, quando eu conheci tudo isso, eu inocentei meu pai. Eu queria ter meu pai hoje, eu queria ter meu pai do jeito que ele era, para poder abraçar ele e para poder amar o meu pai. Não, não é possível. Tem coisas que a vida te tira que ela te devolve. E às vezes tem coisas que a vida te tira, que é bom perder para ganhar outras. Eu sempre falo assim, ó, aprendi com Jesus, para ganhar algumas coisas tem que perder algumas. Só que tem coisas que a vida te tira, que ela não te devolve mais, mas ela te dá outras possibilidades. No meu caso, qual foi a outra possibilidade que a vida me deu? Mário Felber. Se você perguntasse para mim assim, o Mário Felber é o pai que eu escolheria para ser meu pai genético, se eu pudesse. Eu tenho orgulho dele. Ele é um modelo extremamente positivo para mim. Ao longo da vida, eu acabei tendo que me tornar pai para muitos jovens. Na igreja, um sofrimento que a gente tem é porque a gente não tem muitos que querem ser pais de filhos que não são genéticos. A gente sofre por causa disso. E tem meninos aí que eu olho para eles na igreja, e por que que eu entendo que Deus me colocou na educação? É porque Deus quis me usar na educação, porque Ele sabe que eu vejo algumas coisas nos meninos, porque eu passei aquilo. Então Deus acaba usando. Sabe aquele versículo de Paulo que diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Eu digo, eu sou uma delas. Eu entendo bem esse verso aí. Eu passei por isso, então eu entendo os meninos.
o sofrimento dos meninos. Você me vê falando tanto na igreja sobre as novas gerações, não vê? É porque, gente, eu não entendo a gente. Desculpa, vou abrir o coração para vocês, mas eu espero que seja de forma moderada, que não escandalize ninguém. Gente, até os agricultores entenderam melhor isso do que a gente. Os agropecuaristas, a área que eles mais cuidam é qual? Os bezerros. Gente do céu, o investimento que eles fazem nos bezerros é tremendo. A igreja não entendeu isso. Não investe nos bezerros e depois tem que consertar os bois. É muito mais difícil, tem coisas no boi que a gente consegue consertar, outras não, só remediar. Mas esse meu relacionamento com o Mário Felber, ele mudou minha vida. E ele também me ajudou aí a lutar para educar os meus filhos, para influenciar os meus filhos para o bem. Eu espero que a minha história aqui, de alguma forma, tenha ajudado, se não, tenha te dado alguma ideia aí para a vida, tá? Que ela tenha te dado. O que eu quero terminar falando? Tem a quarta coisa que eu não coloquei aqui de propósito, agora eu vou colocar ela. A quarta coisa, gente, é a graça. Essa é a mais poderosa que existe, é a graça. A graça pode resolver problemas genéticos, problemas sociais e más escolhas. Graça, gente, é uma coisa tão nós não vamos, Ellen White disse aí, nós vamos passar estudando a ciência da cruz por toda a eternidade, porque a graça é inesgotável. Quanto mais estudo, mais me escandalizo com a graça. Porque Isaías 55 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. É isso. Você já ouviu aquela expressão maldita que a gente usa, pau que nasce torto? Isso é mentira. Isso não é canônico, isso é diabólico, esse negócio aí. Uma pessoa que diz isso não acredita na graça. Pau que nasce torto pode ficar reto, sim. Claro que pode, a graça. Esse texto de Isaías, ele é tremendo, gente. Ele é tremendo. No verso 13, assim: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para a glória do Senhor. Então, a graça é escandalosa. Nós na igreja temos dificuldade de conviver com a graça. Porque a gente acha que algumas pessoas não podem mudar. Não, a graça é extraordinária, transformadora. Então, eu sou um testemunho da graça. Olha aí, uma árvore que estava torta, Deus endireitou. A geração do meu pai, olha, dos 7 filhos genéticos do meu pai, nenhum de nós somos alcoólatras. Nenhum é alcoólatra. Nenhum é alcoólatra. O que aconteceu aí? É a graça. É a graça. Então, creia na graça. Ó, se apoie na graça quando escolher errado. Acredite na graça quando escolher errado. Quantas vezes eu tenho que chorar diante de Deus pelas más escolhas? As más escolhas. Mas a graça, gente, ela é maravilhosa. Porque ela muda a história de pessoas, de famílias. Nossa, graça é uma coisa extraordinária, né? Eu sou fruto da graça de Deus. O que eu queria deixar para você aqui? Se apoie na graça. Um cristão não pode viver de explicações, um cristão tem que viver de promessas. Quando Deus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, pronto, acabou. Isso é uma promessa, não é?
Se apoie nela. Ah, está dando tudo errado. Esqueça as explicações, se concentre na graça. Se você se concentrar na graça, vai vencer. Porque não é você, é Deus, não é você, não sou eu, é Deus que vai cuidar. Como ele vai cuidar? Uma senhora, essa semana passada, ela fez uma escolha errada, ela me procurou quando ela estava pensando em fazer a escolha, quando ela estava pensando em adulterar, ela me procurou. E eu disse assim para ela: olha, eu não posso decidir por você, mas eu te diria, não faça isso. Se separa do seu esposo. E se esse homem não, se separa dele. Ah, mas eu não quero ficar sozinho. Eu falei, não, mas vai ter que ficar. Se você não quer viver, mas ela escolheu adulterar. E para piorar, o marido dela, o ex-marido, também não me escutou, porque eu orientei, olha, não me escutou. Como é que está a história? Por isso ela me procurou a semana passada, muito triste. O marido vai casar com a melhor amiga dela. E ela ajudou muito essa amiga, muito, muito, muito. E esses dias a amiga escreveu para ela assim: fulana, lembra quando eu era uma desgraçada e você era uma abençoada? Agora você vai desempenhar o meu papel e eu vou desempenhar o seu. Eu vou viver uma vida de graça e você vai viver uma vida desgraçada. Ela estava arrasada. E ela ligou para mim. E ela dizia, ela chorava e dizia, pastor, por que que eu escolhi assim? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, esqueça a escolha errada, vamos olhar para a graça. Vamos olhar para a misericórdia. Porque Deus pode reverter. Aí, como disse Isaías, no lugar do espinheiro, pode nascer o cipés, que é uma árvore bem importante. Se você estudar o contexto, é uma árvore bem importante para a região lá. No lugar do espinheiro, pode. Isaías fala, uma terra seca, no deserto, pode se tornar produtivo de novo. É a graça. Mas tem milhares de pessoas na igreja infelizes porque não entenderam a graça de Deus ainda. E ficam tentando, ó, o que eu queria fazer? Eu achava que não ser igual ao meu pai era o suficiente. Primeiro, eu não tinha como não ser. Isso não dependia só de mim, eram muitos fatores. Olha, gente, os fatores emocionais e psicológicos, eles influenciam muito a vida da gente. Mais do que a gente imagina. Não dá para negar isso. Que Deus te abençoe e eu espero que o meu momento aqui com vocês tenha, de alguma forma, te ajudado. Se não ajudou, fica tranquilo, em algum momento vai ser ajudado, tá? Porque uma coisa bonita de Deus é que Deus nunca desiste da gente. Deus, irmãos, está procurando motivo para te salvar, está procurando motivo para salvar tua família, está procurando motivo para salvar teus filhos. Tem umas coisas que você não entende, que elas acontecem com você. Tem coisas que não vamos entender mesmo. Porque dentro disso tudo que eu falei aí, ainda tem uma outra coisa aí, que é a moldura do grande conflito. Ainda tem a moldura do grande conflito que a gente está estudando aí. Isso aí, gente, é um negócio tremendo. Então, tem algumas coisas que acontecem porque você pode fazer tudo certo. Uma outra senhora estava falando para mim, escolhi casar virgem, pastor, respeitei todos os mandamentos de Deus, pastor, casei com um moço cristão, pastor, olha a tragédia da minha vida, pastor, meu marido aí ó, violentou minhas filhas e tal. Ela falou, pastor, onde estava Deus nessa hora? Foi o que eu mais pedi para ele, que eu queria um homem temente a Deus. Orei, pastor. Então, tem resposta para isso? Não. Para isso não tem que responder, porque não tem. Para isso tem a graça. Quando essa senhora me procurou, eu apresentei a graça para ela. Falei assim, eu quero te mostrar uma coisa. O que é que você vai me mostrar? Falei, a graça de Deus.
Ela hoje está muito bem, graças a Deus. No caso dela, tá, a graça, ela entendeu a graça, está muito bem. Tem coisas na sua vida que você não vai entender. Não vai. Tem coisas que acontecem na vida da gente, mesmo a gente sendo fiel a Deus, vai acontecer. Mesmo cuidando, vai, é isso. Tá, ó, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, gente, pode acontecer de tudo. Estamos vivendo num mundo do pecado. Nesse mundo não dá para viver sem a graça. Não dá para viver sem a graça. Só a graça que vai nos sustentar. Legal? Algum comentário que você queira fazer? Se você discordar de alguma coisa, fique tranquilo. Nossa, para mim isso é muito normal. As pessoas discordarem é assim mesmo. Eu falei para você aqui o que eu acredito. E você pode questionar, eu só vou te dizer uma coisa. Eu vou dizer, a única coisa que eu vou pedir licença para você para dizer é aquilo que aquele jovem que foi curado disse para os sacerdotes lá. Ele disse, eu sei que eu era cego e agora eu vivo. Sabe o que eu vou dizer para você? Você pode questionar minha fé, meu pensamento. Eu só sei que eu era do grupo de risco e Deus cuidou de mim. É só isso que eu sei. Não estou mais interessado em outra coisa. Falei isso para uma doutora aí de sociologia que estava questionando a minha fé. Eu disse para ela, isso é um problema da senhora, não tem nada a ver com isso. Eu só sei dizer para a senhora que para mim funciona e eu sou feliz com isso. Mas dá para a gente gastar uns 5 minutos aí para ouvir vocês em alguma coisa? Dá? Então vamos lá. Falei demais já. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Meu pastor, só queria... o pessoal foi colocando aqui no chat aqui, fala aí mais 2 horas, mais umas 3 horas, tô tranquilo. O pessoal quer te ouvir, pastor. Então está na hora de eu parar. Não. Então está na hora de... Pastor, o senhor falou muito da graça. Tem um texto, no livro de Efésios, no capítulo 2, que é bem conhecido, 2:8, pela graça sois salvos. Sim. Mas uns versinhos antes, diz assim, verso 4, Sim. Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É isso aí. E uma vez, eu acho que o Levon vai lembrar desse sermão do pastor Vanderlei Dornelles, ali no IACS, e ele falando sobre esse texto, ele dizia, você, na eternidade, você vai pregar sobre a graça. Porque nós somos o objeto, aquilo que o pastor falou, né? Os outros mundos, eles até enxergam, mas eles não viveram isso. Então, o pastor Gilberto, o Atilíbrio, o Elevon, o Cláudio, cada um de nós, vamos ser testemunhas oculares da graça. Você já imaginou você indo para outros mundos, explicar para seres não caídos o que é a graça, o que foi a graça na sua vida? Essa história que o pastor Gilberto colocou aqui, que tanto nos emociona, ela vai se reverberar na eternidade. Amém. Cristo nos alcançou, né? Então, Amém. pastor, que mensagem maravilhosa. Eu já de antemão aqui já vou dar a palavra para os meus amigos, mas já de antemão eu queria lembrar que o pastor Gilberto vai voltar aqui outras vezes conosco, né? Mas já está agendado com ele aqui no dia 29, daqui 2 semanas. O pastor Gilberto vai voltar aqui, eu deixo ele sempre livre para ele falar o que está no coração dele. Mas eu já louvo a Deus e te agradeço, pastor, pela mensagem Amém. tão Amém. preciosa. Meus amigos, se alguém quiser falar aí, fique à vontade. Levon, quer falar? Quero. Fala aí, Levon. O doutor Gilberto, além de ser nosso amigo, ele é um exemplo. E ouvindo a sua história, pastor, eu conheci uma parte. Como é que Deus faz, né? Ele pega uma pedra bruta,
cheia de defeito, e ele começa a trabalhar essa pedra, e fica uma pedra preciosa. E quem não conhece o pastor Gilberto aqui do IACS, nosso diretor aí, tem sido uma bênção. O pastor Gilberto, não é eu que estou dizendo, todo mundo que conhece o pastor Gilberto vê nele um homem de Deus. Amém. E pastor, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Sua vida é um retrato do que Deus pode fazer com o ser humano. Ele consegue transformar essa coisa bruta numa pedra valiosa e preciosa, porque o Senhor hoje é uma referência, não só para nós, membros de igreja, mas para essa gurizada toda, que mesmo tendo pai biológico, eles precisam ter um pai na fé. É E isso aí. nós temos que ser esse pai referência na fé. É isso aí. Então, essa graça que o Senhor termina falando aí, é a graça que nós precisamos pegar para nós, que Deus nos dá gratuitamente, e viver, e deixar o Espírito Santo trabalhar nas pessoas para que elas possam ver que é possível sim, ser uma pedra de grande valor como o Senhor é. Eu Amém. louvo a Deus Glória pela a sua Deus. vida, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Uma participação? Fique à vontade. Eu queria... deixa eu ver aqui, mais alguém? Não? Atilibre, Fala, só Levon. complementando, é só ver a família do pastor Gilberto. É isso aí. Com É só ver a certeza família. é o Glória a Deus. reflexo, né? É o reflexo. Glória a Eu só queria fazer mais um comentário, viu, pastor? Me chama a atenção os homens que surgiram na sua vida, Sim, né? sim. Esses homens que surgiram na sua vida e que o pastor falou aqui do pastor, do Sr. Mário. O irmão Mário, ele é membro da nossa igreja, está lá com seus 92. 92. Irmão Mário, 92 anos, ainda dirige o próprio carro, né? É um homem lúcido, uma pessoa Vejam que maravilhosa, esses né? dias Deus me deu um presente. Eu estava no consultório, o doutor Ervon vai conhecer, porque conhece todos os médicos aí. Acho que o doutor Marcos cuida dessa área vascular, assim, tal. Eu estava lá fazendo uns exames, né? Para ver se não tem nenhuma veia entupida e tal, como eu tenho esse fator genético aí e tal, fui lá e ele fez uns exames comigo e tal. Eu disse, não, tá tudo bem, pastor, e tal, vamos cuidar de você e tal, e tal. E aí ele começou a conversar comigo, tal, me dando conselhos, assim, eu achei tão interessante, tal, porque eu não sei se ele tem alguma religião, mas ele estava me dando conselhos que refletem a nossa filosofia de saúde, né? Bem nossa filosofia de saúde. E aí ele disse assim, eu vou te dar um exemplo. Ele disse assim para mim, eu queria que você conhecesse uma pessoa. Ele falou, rapaz, tem um velhinho que se chama Mário Felber. E ele começou a falar, gente, aquilo me deu um orgulho tão grande, se é que um cristão pode ficar orgulhoso, mas uma felicidade tão grande, foi uma dose de endorfina. Eu estou guardando isso para um momento certo aí para conversar com o professor Mário, foi a semana passada que aconteceu isso. Mas, gente, aquilo... E veja, isso que o doutor Levon falou, como os pais espirituais, gente, eles sempre existiram na história do cristianismo, a gente não pode deixar isso morrer. Porque aquilo, gente, era aquele homem falando do meu pai. É a alegria que um filho sente quando fala do pai. Foi o mesmo que eu senti. São os pais espirituais. Sabe aquela expressão, os pais da igreja? Os pais da igreja são os que deixaram o legado da igreja para nós. Os pais espirituais, eles deixam... Depois, estudando aí um pouco de psicologia, eu não estudei psicologia, eu não quero ser psicólogo. Eu estudei psicologia para complementar o meu lado pastoral. Tudo que eu estudei foi porque eu sou pastor, e é importante. Toda pessoa, para ser feliz, precisa de um pai. Há uma mudança de conceito no Velho Testamento.
A grande ênfase é Deus como pastor, não é? Não é essa? A grande ênfase. O Senhor é o meu pastor. Esse é um dos versos mais célebres do Velho Testamento. Quando o Filho de Deus veio, ele trouxe para mais perto. Não é pastor, ele diz Pai Nosso. Ninguém, gente, pode ser feliz sem um pai. Gente, todo esse trabalho que você está vendo aí para desconstruir a figura do pai é porque, olha, a mãe é uma bênção. Gente, nossa, mas para os filhos, o pai, a figura do pai. Gente, isso é profundo demais. Vamos lá, deixa assim, para um outro momento. Um outro momento a gente fala sobre isso. Alguém levantou a mão aí? O Diego, fala aí, Diego. Bom dia, queridos. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Gilberto lá no nosso Fragata lá, pois eu morei quase 8 anos lá, né? É verdade. E eu já sabia um pouco da história do pastor, e hoje podendo ouvir o pastor falar mais uma vez assim, é tão importante a gente ver o que Deus fez, né, pastor, na vida de todos vocês. Você citou ali no irmão João Ávila. Isso aí. É uma bênção, né? O nosso pai da igreja. Paizão lá, né? E como o irmão Elevon ele falou, pelos seus frutos conhecereis. Eu tive a oportunidade de trabalhar na escola adventista com seu filho lá, com o Lucas, né? No período que ele esteve lá. E isso é muito maravilhoso, pastor. É muito maravilhoso a gente pegar esses bons exemplos e ver do quanto Deus ele vai transformando e fazendo isso ser um instrumento na vida dos outros também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, antes de nós finalizarmos, o pastor vai finalizar com uma oração. Eu só queria chamar aqui o Wendel, porque na semana que vem nós vamos ter aqui mais um convidado que vai falar conosco. Wendel, não sei se você está aí, me ouve. Se você puder já adiantar um pouquinho para nós, quem vai estar conosco aqui, dia 22? Então, semana que vem estará com a gente aqui o pastor Douglas Pereira. Legal. Ele, atualmente, ele atua aqui no Canadá. Ele é o orador aqui do Está Escrito Canadá. É um pastor, assim, muito... que tem ideias muito, muito interessantes aqui, muito inovadoras. Um cara muito missionário. Já semana passada, conversando com ele, ele já visitou uns 60 países, sempre como missionário, né, fazendo aí missão, está preparando agora uma missão para São Tomé. Então ele trabalha aqui já, a principal atuação dele sempre foi aqui na América do Norte, né, trabalhou aí no Brasil, mas principalmente aqui, e acho que tem, assim como a mensagem de hoje aqui foi tão valiosa, tem bastante a acrescentar para a gente aí na próxima semana. Eu conheço esse moço, recomendo, fui preceptor desse moço. Esse moço é muito precioso, vai dar uma grande contribuição. Pois é, que legal, legal. Recomendo ele, recomendo. Moço Obrigado. muito especial. Amém. Obrigado, Wendel, pelo convite feito aí ao pastor. E semana que vem nós estaremos aqui. Gente, todo sábado a gente está aqui aprendendo, louvando a Deus, colocando a nossa família diante de Deus e tendo experiências maravilhosas como essa que nós tivemos hoje com o pastor Gilberto. Tá? Então, fica aqui o meu convite para você sempre estar convidando os seus amigos, tá bom? Faça o convite, convide as pessoas para que estejam no grupo também, que fica mais fácil para encontrar o link e tal. A gente vai disponibilizando sempre o link antes, mas aqueles que puderem, convidem seus amigos, tá? São histórias, são ensinamentos que podem transformar a vida de um homem aí, tá? E transforma a vida e, como o pastor colocou, né? É uma decisão acertada aí que pode mudar o rumo de uma história, tá? Pastor Gilberto, partilhe conosco aí uma oração e mais uma vez muito obrigado aí pela sua história. Louvado seja Deus, eu quero dizer para você que, para vocês todos, a Bíblia diz assim, quem muito recebeu, muito deve. Eu sou um devedor da graça.
sou um devedor da graça. E eu faço um apelo. A gente, como igreja, tem que se mobilizar para que mais homens estejam participando desses momentos. A gente tem que lutar, você tem que convidar alguém, porque tem pessoas que precisam tanto. A gente olha assim na igreja e a gente vê que tem pessoas que elas estão em profundo sofrimento. Eu percebo isso, porque eu lido com as crianças. Eu lido com as crianças, né? E as crianças, elas refletem aquilo que está acontecendo no lar, na família, né? E a gente tem que se mobilizar como grupo aqui na igreja do IACS e trazer os colegas para esses momentos. Gente, a espiritualidade é a solução. Essa gente acha que a solução é isso, é aquilo, não é. As outras ciências, elas são importantes. Aqui temos o doutor Levon, a medicina é uma bênção nas mãos de Deus. Mas ela sem Deus não vai resolver. Não adianta. Deus potencializa tudo que a gente faz. Então a gente tem que trazer essas pessoas para participar. Eu louvo a Deus por... É a primeira vez que eu estou num lugar. Ontem eu falei para eu participo de um outro grupo de oração, todo sábado de madrugada eu participo de um grupo de oração aí, de um outro pastor amigo e tal, eu ajudo lá nesse grupo e me faz muito bem. E ontem eu disse para ele, olha, eu não vou poder estar amanhã, ele queria minha ajuda, eu falei, não posso, eu vou estar participando de um outro momento, e falei para ele assim, eu vou participar de um ministério que eu nunca tinha vivido, que é o grupo de homens. Ele falou, como assim grupo de homens? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, um dia desse você vai participar disso, você vai entender o que é. Eu falei, tem coisas que você tem que experimentar para você ver como é que funciona. Então, eu louvo a Deus por esse ministério, eu já falei para o Atilibre aí que eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele puxa esse negócio. Não desanima, Atilibre, isso aí tem que virar. Se houve um momento que tinha que ter o ministério do homem, é esse aqui. Porque tem um outro lado aí querendo desconstruir a imagem do homem. E nós temos que, então, criar um ministério que vai reconstruir essa imagem que está sendo tentativa de destruir. Vamos orar. Papai do céu, eu quero louvar o teu nome nesta manhã, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, por sua graça, por sua misericórdia. Obrigado porque um dia a graça chegou na porta da minha casa. Aquilo que estava sendo uma desgraça, o Senhor transformou em graça, o Senhor transformou numa bênção. E eu quero clamar nesta manhã, eu quero clamar a misericórdia do Senhor, para que todos nós, homens que estamos aqui nesta manhã, sejamos homens cheios da tua graça, para que a gente abençoe o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas que a gente abençoe a vida de filhos que não têm pai. Quantos filhos nessa igreja, Senhor? Quantas filhas carecendo da graça de um pai? Por favor, nos faça um pai gracioso como o Senhor é gracioso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amigos, um abraço para vocês. Como me fez bem estar aqui com vocês nessa manhã. Nem todos os momentos eu consigo ter, porque eu participo de vários outros ministérios de oração. E eu fico dizendo assim, que é o momento da minha vida, eu estou caçando motivos para orar. Então, em tudo que é reunião de oração que eu posso me envolver, porque isso me ajuda. Eu tenho que aproveitar aquilo que a igreja me oferece. Um abraço para vocês. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus Levon continue queria abençoando. falar. Fala aí, Oi. Levon. Não? Só levantou a mão. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Semana que vem nós estaremos aqui de novo. Pastor Gilberto, dia 29, vai voltar aqui Volta conosco, aqui. pastor. Já está agendado, né? Tá bom. E aí, fale aquilo que estiver no seu coração, pastor. Amém. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos aí. Até Amém, o próximo amém. sábado. Deus abençoe a todos, gente. Obrigado. Valeu, abraço. Até mais. Amém. Boa semana, feliz sábado.